que Tá bom, geralmente fala. os assuntos que a gente vê, né, de pessoas falando de lives e de conteúdos aí que a gente tem acesso, é Ah, justamente fazer combinação de cores, é como usar tal cor em determinado ambiente, é como criar uma paleta. Só que pouco é falado sobre essa questão dos aspectos físicos, né? As pessoas elas não têm o costume de abordar todos os aspectos que envolvem a cor, né? Para a gente poder ter todo esse tá, entendimento. E aí eu disse que certo. o que a gente ia falar aqui, né, para poder chegar mais além, era justamente dar essa introdução inicial desses aspectos, né? Como as cores chegam nos nossos olhos, como a gente consegue enxergar determinada cor, né? Sim, ótimo. E aí eu já disse, É, eu já brifei aqui você, que você já está no mercado há 28 anos, então assim, você era. As eu pessoas ficam ouvi. me falando, ah, você é a maga das cores, você é a rainha das cores. Gente, não, que eu estou no segmento há 10 anos, mas eu estou específico estudando cores há 5, né? E a Beth, ela é uma pessoa extremamente é, experiente para falar sobre esse assunto, Tá entende? bom, experiente, sim. Tanara, eu ouvi você falando isso tudo, menina, estava de fora assistindo. É, você tem aquele outro quadrinho. Bom, Qual? nesse Pode quadrinho falar. que você colocou. Não, peraí, nesse quadrinho que você colocou aí. Aliás, bom dia a todos. Ai, agora eu cheguei. Bom dia, Tanara, querida. Bom Paulo, dia. que está aí presente. Alguns alunos meus que eu estou vendo passar aí, mas eu tirei os óculos, não dá para ler direito. Bom dia a todos, muito obrigada pela paciência. Vamos lá. A Tanara colocou um quadrinho ali que mostra, porque, como você estava falando, de modo geral, as pessoas falam muito da teoria da cor, não é? Que a cor vem da luz, que é parte da luz branca, cada cor é parte da luz branca, etc. e tal. Mas fica sempre aquele vazio, tipo assim, gente, a cor é luz. Tá aí, como é que eu vejo? Eu tô de preto. Que isso é cor ou é um buraco negro aqui na imagem, entendeu? Porque preto não é cor. Como assim? Então, eu fui tentar entender essas perguntas todas, essas questões todas, e aí eu subdividi os assuntos, o assunto cor, a classificação de cor nesses 5 itens, onde eu coloquei cor-luz, é o que eu ensino nos meus cursos, nas minhas palestras, cor-luz, cor-pigmento ou cor-química, e eu vou explicar isso tudo, cor-símbolo, cor-estímulo e cor-produto. Cor-produto a gente vai ver logo no próximo quadro, você tem o próximo quadro aí, esse. Por que a gente fala de cor-produto? Porque aí eu coloquei um símbolo, mais ou menos, de todas as ciências que estudam a cor. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar seu quadrinho sem estragar a coisa toda. O que está atrás de você aí? Qual é o símbolo? Deve Ah, ser. é o olho, né? Ah, sim, sim, tá bom. Então, por exemplo, a cor luz, né? A cor é luz. A cor é parte da luz branca. Cada cor é uma parte da luz branca. Essa experiência foi feita por Newton. Ele fragmentou a luz branca e conseguiu perceber que ali dentro estavam as 7 cores do arco-íris. E a gente vê isso na natureza, quando a gente chega perto de uma cachoeira, ou depois da chuva, ou depois, no perto de um chafariz, quando a gente vê o arco-íris, é exatamente a luz branca sendo fragmentada por cristais d'água, da chuva, ou do chafariz, ou da cachoeira. Aí a gente consegue ver cada cor fragmentada ali, mas é a luz branca. Depois a gente estuda a ciência, a química, por exemplo, começou a transformar, a entender os pigmentos, a estudar os pigmentos. O que são os pigmentos? Os pigmentos, eles desculpa, são componentes da natureza capazes de selecionar da luz branca apenas um comprimento de onda desses
para refletir para os nossos olhos. Então, eu tenho o pigmento do vermelho, que vai tingir... eu vou falar do preto, que aí já acaba com esse mito. É verdade. O pigmento não é uma Sim, boa? sim. O pigmento preto tingiu o tecido da minha blusa, tá? Então, o que ele faz, quando toda a luz branca bate na minha blusa, ela é absorvida pela minha blusa, ela não reflete nada. Por isso, inclusive, a cor preta é a que tende a esquentar mais, a dar mais calor. Não é só sensação psicológica, sensação física mesmo, que ela absorve toda a luz branca, e luz e calor andam juntas. Então, entendeu? Por exemplo, se minha blusa fosse tingida com pigmentos, né? Compostos de moléculas específicas para selecionar da luz a cor vermelha, você diz, minha blusa é vermelha, minha blusa é pigmentada de vermelha, minha blusa tem componentes que selecionam da luz branca apenas o raio do vermelho para passar para os nossos olhos. E o resto das cores, o que acontece? Elas são absorvidas em forma de calor pela superfície. Isso é o que a física explica basicamente. A química explica a composição dos pigmentos, nos justifica, né? Como é que a cor chega a gente, como é que a gente consegue revestir coisas com cores. A cor se transforma em matéria, ela vira material, porque até então ela é muito, né? É luminosa, então fica no nível da energia. Aí você tem o olho é o codificador do que você está vendo, da imagem. Ótimo, eu ia chegar aí, mas eu estava falando das ciências. Volta lá então que eu vou só fechar as ciências. Por favor, isso. Então, a gente tem a física, a química, a biologia, a neurociência, as ciências vibracionais, a psicologia e o marketing, que estudam cores profundamente. Só para fechar isso e justificar o primeiro quadro, a divisão que eu fiz no primeiro quadro. Então, aqui a gente vê que, hoje em dia, a psicologia prepara o mercado para usar cor, que as outras estão mais na análise de como aquilo mexe na gente, como aquilo transforma nosso comportamento. A partir dessa convicção, a psicologia trabalha isso e o marketing usa isso, tá? Usa isso para selecionar o público que ele quer para uma empresa, por exemplo. O marketing usa isso para vender mais um produto, para identificar um produto com seu público, tá? Para vender melhor uma empresa, a marca, o conceito de uma empresa, e por aí vai. Isso tudo através de cores, também, né? Também. Tá? Agora, se você quiser botar lá naquele quadrinho, vamos. As pessoas estão conseguindo ver o que está atrás da sua fotinha? Não. Não, né? Não. Que pena. Mas tudo bem, dá para falar o que tem ali. Bom, esse é um diagrama que eu criei para começar as minhas palestras, para começar as minhas aulas, porque não dá para começar sem entender isso. E aí, como é que ela mexe tanto no comportamento da gente? Quanto é que ela mexe tanto na expressão da gente, na identificação da gente? Como é que ela faz a gente pagar uma fortuna por uma cor se é aquela cor que a gente quer? Entendeu? Ou então ficar horas em cima de um catálogo de 10 mil catálogos catando um tonzinho que a gente quer. Por que isso? Por que ela é tão importante para a gente? Então, eu fiz esse diagrama explicando mais ou menos aquilo que eu falei. A cor luz vindo do sol, ela está batendo numa poltrona vermelha. O que é poltrona vermelha? Olhem aqui para a esquerda, que tem o símbolo ali da cor pigmento. Então, a luz está sendo projetada sobre os pigmentos que revestem aquela poltrona, que, por acaso, selecionam o vermelho da luz total. E essa cor, então, o vermelho no caso da poltrona, ele é refletido para os nossos olhos. Os nossos olhos são
como é que se diz? O olho é um órgão composto de revestido de várias células nervosas, células inteligentes, né? Que conseguem mandar para o cérebro a mensagem da forma que está vendo e da cor que está vendo. Eu Salvo até, raríssimos. Oi? eu até fiz até um vídeo, o Ah, Beth, essa semana sim, passada, não sei, porque eu estava falando no meu feed sobre o vermelho, né? A influência do certo, vermelho, o que traduz o vermelho. E aí, certo. muitas pessoas, né? Eu recebi muitos directs das pessoas falando assim, nossa, mas eu não consigo usar essa cor de jeito nenhum. E aí me mandou ou talvez o tom do vermelho que ela gostaria, que ela poderia usar um dia na vida, que é aquele tom mais saturado, mais acrescido de vermelho, né? De preto. Certo, E de aí eu preto. falei, cara, eu vou fazer um vídeo falando justamente isso. O que que acontece? No nosso cérebro, ele tem repartições ali onde a gente consegue identificar, né? O cérebro identifica o lado, as informações psicológicas, né? Vai ali Uhum, toda aquela memória afetiva, todas aquelas lembranças que a gente tem, e certo. também ele consegue identificar esse lado físico, porque ele faz a Sim, captação das ondas. Então tem um lado, tem foi. dentro ali do cérebro, ele tem um lado que capta as ondas eletromagnéticas, e aí a gente consegue identificar que é um vermelho, e aí automaticamente tem do lado dele aquela A partezinha que região. consegue, a região, obrigada, É. a região que consegue captar justamente esse lado psicológico que aí vem das lembranças, Pois das é, o grande memórias, enfim. barato, Tanara, o grande barato disso tudo é que está tudo interligado, Sim, o tempo todo. inclusive todos os sentidos. É Hoje em verdade. dia, eu até fiz uma postagem esses dias sobre sinestesia, Uhum. que muitas pessoas hoje em dia estão vindo mais habilitadas, entendeu? A ver uma cor e sentir completamente o aroma, identificar com o aroma, Sim, ouvir uma nota musical e ver uma cor na frente sim, dele. Então, é exatamente isso, são os setores, né? Os departamentos do cérebro em conexão, porque nós somos tudo isso, nós interagimos com. O cérebro faz com que a gente interaja com tudo que está acontecendo sobre a gente. sim. Então, saindo do olho, justamente o olho manda essa mensagem para o cérebro. Eu ia só fazer uma ressalva, que muita gente acaba perguntando, sobre, o meu tio é daltônico. Tudo bem, seu tio faz parte de uma minoria, minoria, minoria. Então, eu não me atenho muito a isso. Eu só tenho a dizer que o daltonismo é uma disfunção ali das células nervosas que revestem o olho, tá? Então, ele vê a mesma coisa que você, mas a leitura que essas células fazem é É distorcida. diferente. Como isso é muita minoria, não faz parte de um quadro ainda, é muito específico, a gente pode depois até aprofundar estudos nisso, mas eu não aprofundei, Tá. porque é muito. E ainda tem Ah, a questão que cada olho enxerga de uma maneira, né, Beth? Eu enxergo a cor mas de uma muito, mas a forma, você de variação outra. Com variações diferentes, principalmente é os muito homens, né? pequena. A É variação muito dos homens pequena. são. Eles enxergam menos cores que a gente, não? Não. Eu li alguns Os estudos sobre isso homens, daí. não. Os homens, eles têm menos registros. Os homens, pelo menos atuais, no mundo ocidental e tal, eles têm menos registros, menos memória de cor na cabeça. Não é um tema que os atraia. Entendi. Antigamente, os grandes pintores eram praticamente todos homens. Você não conhecia, não era dada a liberdade à mulher de pintar, de se expressar através das artes. Então, Renascimento, até depois disso, Barroco, etc., era tudo homem. E eles eram mestres na cor. Entendeu? Não Verdade. eram alguns, não eram alguns, tanto que as pessoas eram sensíveis, todos. Os marchands eram homens, enfim, os senhores que escolhiam as artes, que eram super exigentes. Então, o que a gente percebe hoje é que o homem se afastou desse conhecimento sutil, ficou mais dentro do conhecimento concreto. Entendi. Entendeu? Sim. Então, hoje em dia, a gente fala muito, e um homem que cozinha tão bem. Antigamente, só os homens eram mestres.
entendeu? De tudo. As mulheres não tinham liberdade para nada. Então eles provavam que eles tinham essa capacidade sim, sabe, Tanara? Uhum. Então, se há alguma diferença, é muito pequena. E vamos continuar aqui. Então, Vamos depois lá. que essa mensagem é passada para o cérebro, lá em outros departamentos do cérebro, você vai associar a cor dessa poltroninha vermelha a quê? Você, Tanara, vai associar algumas coisas, eu, Beth, vou associar a algumas outras. Entre os nossos espectadores aqui, cada um vai associar alguma coisa, mas eles vão estar praticamente dentro do mesmo conjunto de associações. Você quer ver? Coisas vermelhas, roupas vermelhas, uma moto vermelha, uma que está tudo atrás do seu quadrinho, uma Aham. camisola vermelha, uma Ferrari. poltrona vermelha. Tá tudo, isso também. Tá tudo associado a coragem, ousadia, desejo, sedução, sensualidade, sabe? Tá tudo muito em torno disso. Força de personalidade, força para viver, vitalidade, alegria de viver. Não é a pessoa mais risonha do mundo, não é um smile, entendeu? Isso aí é outra cor. Mas é alegria de viver, é a coisa da vitalidade, força, sabe? Saúde, tudo ligado ao vermelho. E bom de briga também, de não segura nada que pensa, etc. e tal. Você já deve ter também falado Sim. muito sobre isso quando fala das cores. Mas, enfim, só para completar esse círculo aí, essas associações, elas têm origem na nossa cultura familiar, na nossa cultura social, digamos assim, que vai de cidade, bairro, país, continente, a época que estamos vivendo, entendeu? Eu garanto para você que o vermelho no Oriente, principalmente China e Japão, não tem o apelo erótico e sensual que ele tem Sim. aqui entendeu? Na América do Sul, por exemplo, ou nas culturas mais latinas. Então não tem esse mesmo apelo. Mas está dentro dos apelos do vermelho, porque lá no Oriente o vermelho é força, é vida, é abundância, entendeu? É tudo isso. Então Sim. existe um grupo de sensações que se associam ao comprimento de onda do vermelho, à frequência que o vermelho impõe sobre a gente, entendeu? E cada cor vai fazer isso. O verde, esperança, o amarelo, alegria, o laranja, agitação, sabe? O azul, calma, o turquesa, doçura, calma. Doçura nem tanto, calma. E tem outras coisas que eu quero falar sobre ele, então não vou misturar. Mas aí, para continuar, para acabar esse círculo aqui embaixo, vocês veem que tem uma pessoa sentada de costas, e isso aí mostra, é uma ilustração, claro, é totalmente figurativo, mostrando as descargas elétricas que o cérebro manda depois que foi motivado por essa cor. Ele pode ser motivado pelos outros sentidos, como por um aroma, né? Pelo olfato, através de um aroma, pelo tato, né? Por uma textura através do tato, por um sabor através do paladar, mas aqui nesse caso ele foi afetado por uma cor. E a partir do momento que você excita o cérebro com essa cor, ele vai desencadear mensagens para todo o teu organismo. A partir da frequência da cor que você está vendo. E aí, Tanara, é que começa a pessoas demonstrarem, ficarem mais calmos. A gente fica mais Sim. calmo diante de uma cor, fica mais excitado diante do outro, fica mais Sim. sereno diante do outro, a mente fica mais organizada, etc. e tal. Sabe? E essas sinapses, né, que são criadas a partir da comunicação de célula para célula nervosa, célula para célula e tal, elas criam vitalidade no nosso organismo, que elas Sim. produzem. Você deu uma informação, qualquer que seja, aroma, cor, babá, babá, você cria sinapse cria energia, a gente vira uma usina.
A gente vira uma pilha de tanta energia. Agora, a nossa energia vai ter o tom, a frequência da cor que a gente está vendo ou do sabor que a gente está sentindo. Entendeu? É E para verdade. concluir, para provar isso, a gente acaba ali nessa foto, essa última foto que parece uma barata e colorida. Isso aí é a ponta de um polegar, é uma foto Kirlian. A foto Kirlian é uma foto feita pelo Dr. Kirlian, não sei exatamente quando, acho que no início do século passado ainda, ou antes. Ele desenvolveu uma sensibilidade maior na câmera fotográfica dele, que ele consegue perceber, fotografar essa emanação de energia vital que a gente tem dentro do corpo. Porque, Tanara, uma pessoa, quando está deprimida, ela baixa a quantidade de energia dela. E ela pode até morrer. É De depressão. verdade. Eu Né? conheço uma pessoa. Porque vai levando à falência dos órgãos, né? Aí vai gerando pneumonia, blá, 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 blá. É. Entendeu? E morre mesmo. E aí, o que a gente tem que fazer é manter a nossa energia super forte, Na alta. iluminada. É. Na alta, equilibrada, né? Equilibrada, Equilibrada. Também exatamente. muito na alta, você tem que usar cores para É tudo é o baixar um pouquinho. equilíbrio, né? Exatamente. Tem um equilíbrio, né? Então, eu peço desculpas a quem achou enfadonho aí, mas esse circuito mostra como a cor, uma poltroninha de uma cor pode mudar todo o nosso estado de espírito, todo o nosso organismo e a qualidade de vida da gente. É verdade. Põe a Você próxima? pode? Quer passar para outra? Ah lá, Seria. e se essa poltroninha fosse preta? Quais seriam as mensagens? Quanto de excitação ou de calma, etc. e tal, ela ia passar para a gente? Quando a gente for estudar cor, a gente vai ver o que o preto passa para a gente. Beth, a Márcia tá Oi. falando aqui, ó. Por que que eu passo mal diante do roxo? Embrulha o estômago. Perfeito. Olha, Márcia, é fantástico isso. A gente tem falado a beça sobre isso nas últimas postagens minhas lá. Você pode ter uma hipersensibilidade à cor roxa, que muitas vezes, você sabe que tem gente com alergia à cor roxa? Você pode se sentir tão enjoada à cor roxa, e isso vale para qualquer outra pessoa, com qualquer outra Com cor. qualquer outra cor. Você pode se sentir enjoada com essa cor roxa porque ela te remete a lembranças, tá? Que você já nem lembra mais porque elas estão no seu inconsciente, trancadas a 7 chaves. Mas como tudo está interligado pelo sistema nervoso, provavelmente essa cor te dá algum medo ou alguma ojeriza, porque vai para o estômago, tá? E lá dentro, se você for fazer uma terapia profunda, uma hipnose, uma coisa, você vai descobrir. Porque isso está guardadinho no seu inconsciente. Segundo Jung, é lá que ficam as coisas com as quais a gente não quer lidar. E também, segundo Jung, as cores de todos os estímulos da natureza, som, sabor, textura, enfim, tudo aí que eu falei, aroma, de todos esses estímulos da natureza, Estímulos. a cor é a que consegue penetrar, passar pelo crivo da razão, não pede licença e vai direto até o seu inconsciente. Isso foi Jung que falou. E chegando no seu inconsciente, ele faz cosquinha num monte de coisa com as quais você não queria lidar. Entendeu? E por isso, se você não olhar para a cor roxa, você não sente nada, você está ótima. De repente, você para numa vitrine e vê um treco roxo, aquela cor penetra, não pede licença no seu racional, ou seja, você não sabe o porquê, vai até o seu inconsciente, faz cosquinha naquele problema que você já teve associado ou à cor roxa, ou às simbologias da cor roxa. Ativa o gatilho, né, Beth? É isso, explicando para todos através do exemplo da Mar roxa. Peraí.
que ela, quando ela chega perto da gente, quando ela, não, que chega perto de mim é o cabo aqui. Quando a gente vê a cor roxa, então, você parou numa vitrine, viu uma cor roxa, o que aconteceu? Toda essa mensagem, essa carga da cor roxa, então, desencadeando pelo seu cérebro, através de sinapses, bateu no inconsciente, ativou os gatilhos, como bem disse a Tanara, e aí você começa a reagir fisicamente, porque o cérebro, ele conectou tudo já. Ele conectou tudo. Quando que te dá fome, o cérebro já prepara todo o seu sistema gástrico, de sistema salivar, mastigação, tudo isso que faz parte do sistema gástrico para... Entendeu? Para você sentir melhor o aroma da comida, ele já adapta tudo, interligado, cara. Tanara, você está congelada para mim. Se você está falando, eu não estou ouvindo. Nada. Complicado, né? É a conexão. Pode Tá continuar, bom. Beth. Opa, tá, você gaguejou aí, mas vamos lá. Então, aí esse quadro, acho que eu já dei o exemplo. Põe o outro, Tanara. Olha a mudança. Por favor. Ah, não quero dar aula sozinha, eu quero conversar com você. Ah, você vai pular para esse? Ok. Não sei, não sei. Não, Esse, tudo bem em outras esse. cores. A poltroninha, eu acho que era só isso. Não tem problema não, vamos para lá. É porque depois das É... poltronas, aí você me passou esse daqui. Uhum. É só para É vocês esse verem. A mesmo? gente viu a vermelha, viu a Ou esse preta, viu aqui? a azul. E não satisfeitos, a gente não escolhe só a cor. Pode mudar, Tanara, aqueles dois vermelhinhos. Esse? Aqui não Ou está esse? funcionando, ainda não mudou. Os dois vermelhinhos? Esse daqui? Está no azul ainda. É aquele que são duas poltroninhas, uma vermelha e uma vinha. Ah, tá. Não, tudo bem. Pode pôr naquela página dos Eu quadradinhos vermelhos mudei, dos dois. eu mudei. Eu mudei, acho que é porque você não tá vendo. Tá mostrando aí pra Aí, você a imagem das isso. duas? É que a gente não satisfeito em escolher cor ou se apaixonar por cor, a gente ainda se apaixona ou se identifica especificamente por tons dessa cor. E o outro estudo que eu... dentro da psicologia da cor, porque tecnicamente, dentro da teoria da cor, você estuda fácil isso que aconteceu aí entre os dois tons de vermelho. Um é o saturado no ponto zero, que é o vermelho vivo, o da A cor esquerda. pura, né? É o ponto zero de saturação, é o vermelho perfeito, certo? Uhum. E o outro, ele sofreu subtração de cor. Isso é subtração de luz. E isso é representado acrescentando pigmento preto. Quando você quiser representar a subtração de luz em uma tinta ou um pigmento, uma forração, você acrescenta pigmento preto. Adicionar luz, você acrescenta o pigmento branco. Esse vermelho da esquerda, o mais aberto, ele está no ponto de saturação que a gente chama de zero. É puro, é vermelho puro, é o mais puro possível.
tá? Agora, no próximo quadro, eu Seria fiz esse? Pode, esse, ótimo. Não vai dar Eu, para eu mostrar coloquei o esse outro. ambiente. Tá tampadinho, mas tudo É. bem. Um ambiente está todo decorado com tons de vermelho fechados, quase marrom, vinho, etc., que tem subtração de luz, e só de olhar a gente sente. E o outro ambiente tem adição de luz, que é um vermelho mais aberto, já quase coral, entendeu? Não é laranja. Eu estou adicionando só branco, então vermelho mais coral, mais aberto. É, que é como esse aqui, né, Beth? Da última linha aqui, ó, desse quadradinho de paleta de Isso. cores. É o do Aí meio, ele mais do ou menos, meio. né? É, Exatamente. Mais ou menos o do meio daqui da última linha, o do meio ou isso. o primeiro da direita ali. Então, o que acontece? Eu fiz um estudo em cima da personalidade que a gente pode associar, ou do estado de espírito que a gente pode associar a cada tom desses, ao acréscimo de luz e à subtração de luz. A cor no seu eixo, ou próximo do eixo zero de saturação, que é a cor viva pura. Esse texto tá pequeno para eu ler agora. Ele é Você quer que eu rápido. leia? Eu vou ler para você. O humor das cores. A influência da sombra e da luz, ou seja, do preto e do branco, numa família de cores, gera o degradê. Mas o que importa é observar que nos tons mais sombrios teremos mais sobriedade e seriedade, enquanto nos tons mais luminosos teremos mais alegria e descontração. Mas tenta imaginar exatamente o time de humor do seu cliente e você encontrará o tom exato para ambientá-lo. Certo, peraí. Eu tive uma ideia aqui de puxar a anteninha. Será que ajuda? Eu estou te ouvindo igual um robô. Ah, vamos lá. Eu tenho Eu essa li o imagem aqui texto. só para. Oi? Eu já li o texto para você. Ah, não tenho aqui. É... Pois é, Eu já você leu o li. texto que você estava lendo. Uhum. Oi? Pode continuar. Tá. Eu vi que você estava lendo o texto para o pessoal e ele fala do humor das cores. Então, o humor foi um jeito engraçado de eu falar ali também, mas na verdade, a gente quer falar do humor de modo geral, até na personalidade da pessoa. Se você, a gente tá, escolhe cor, vê se vocês conseguem ver isso aqui. Deixa eu Escolhem tirar aqui os cor. comentários, A peraí. gente. Não, peraí. A gente escolhe cor por identificação ou por necessidade. Quando eu digo a gente, eu estou falando de todo mundo. Da gente, do nosso marido, nossos filhos, nossos pais, nossos clientes e os clientes dos nossos clientes. Todo mundo escolhe cor por necessidade ou por identificação. Isso é para ajudar até vocês a perceberem quando o cliente é a cor que ele está escolhendo ou quando ele não é aquela cor e você vai precisar de tato para usar aquela cor, porque ele rapidinho vai cansar dela. Se é por identificação, você é apaixonado na cor. Você já é mais assertivo, você diz, é isso que eu quero. Entendeu? É essa cor que eu quero, acabou o problema. E quando você está escolhendo uma cor porque você está sentindo necessidade dela, quem já ficou grávida sabe o que é desejo, né? Então, minha amiga, por aí você chega a sentir desejo de certas cores e diz, eu nunca me imaginei usando essa cor, mas eu quero tanto, eu estou com uma vontade de usar essa cor, por que será? E aí, o que eu percebo quando eu faço um projeto, quando eu faço uma consultoria, quando as pessoas me falam isso, eu tento descobrir que momento aquela pessoa está vivendo para que ela esteja precisando tanto daquela cor.
E quando você topa ficar com ela para o resto da vida, ou até enquanto você não fizer grandes mudanças de personalidade na sua vida. Agora, quando você escolhe por necessidade, é impressionante, gente. Uma almofadinha, às vezes, é suficiente. Uma paredinha de rol, às vezes, é suficiente. E você entra em contato com aquela cor, às vezes, por uma semana é o suficiente, você já encheu o saco dela. Assim, pô, eu estava já estou de saco cheio. O que eu faço? Vou ter maior prejuízo, vou ter que pintar, não sei o quê. Então, quando a cor não é uma cor de identificação da pessoa, quando é uma cor que a pessoa está escolhendo por necessidade, por um rompante muito estranho, pode ter certeza que ela vai enjoar rápido, e porque a gente vai se curar muito rápido através da cor. É E isso aí impressionante. E aí é eu até a tiro a você. resposta. Oi? Isso daí já é até a resposta para aqueles profissionais que chegam para a gente e falam assim, mas será que ele não vai enjoar? Não sei se eu vou colocar essa cor não, senão a pessoa vai enjoar, eu acho que vai enjoar. Então, essa é uma das respostas, né? Porque se realmente for pela necessidade, com certeza ela vai enjoar, né, Beth? Porque vai sanar ali aquela necessidade dela, né? Eu não consegui entender o comentário que você fez, infelizmente. Tem até um outro Vamos seguir, veículo aqui, vamos mas seguir. tudo bem. É ruim porque como eu não quero falar sozinha, eu quero bater papo com você, mas eu peço desculpas a todo mundo, mas quando eu tiro a minha conexão quando eu saio daqui do chat e vejo só a Tanara falando, eu perfeitamente a Tanara. Quando eu entro no chat, eu começo a craquelar a voz da Tamara. A minha, Mas vamos não sei se está seguir, craquelando. vamos continuar, vamos continuar. Vamos continuar. Bom, eu vou continuar aqui e você, eu não sei como você manda linguagem de símbolos para dizer a hora de eu parar de falar, cara. Eu não sei, eu estou com a anteninha aqui tentando também, mas tudo Pode bem. continuar. Tanara, o que eu espero ter respondido a Márcia e a muitas outras pessoas sobre o humor das cores, entendeu? E quando a gente escolhe cor por identificação ou por necessidade. Quanto à identificação, eu criei aquela análise cromática da personalidade, que eu comecei a fazer como gracinha nas palestras e nos cursos, e virou um método quase diagnóstico. Eu não costumo usar aquilo para fazer um projeto para ninguém, não, eu converso mesmo. Mas aquilo ali é uma ferramenta de autoajuda, muita gente gosta. E agora que eu estou fazendo à distância, né, online, online não, mas via internet, que você pode, qualquer um de vocês pode fazer a leitura da personalidade, eu consigo ler para cada cor que você me dá como cor que você ama, eu consigo associação daquilo com um sentimento, com uma necessidade tua, entendeu? Com uma limitação tua, etc. e tal. Por isso, por causa desses estudos e a influência do claro e do escuro, também vai falar para mim. Aonde está o mau humor aí nesse quadrinho embaixo da Tanara? Está do lado direito ou está do lado esquerdo? Aonde estão as pessoas mais doces e afetuosas? Está do lado direito. Onde é que estão as pessoas mais maduras? Estão do lado esquerdo. Onde é que estão as pessoas mais joviais, mais descontraídas, até infantis? Do lado direito. Entendeu? No meio estão as eufóricas. Então, a gente vai aprendendo a fazer essa leitura. E quando a gente pega o leque de uma pessoa, a gente lê as cores que ele gosta, os tons de cada cor, as nuances, né? Porque são vários matizes numa cor só. Então, a gente aprende a fazer isso tudo. E eu sugiro, eu gostaria, eu posso até indicar alguns livros para vocês. Vocês podem me pelo Facebook, eu posso até passar minha bibliografia, porque é tão difícil, tem muitos livros falando de cor e de psicologia da cor. Eu já li todos, praticamente,
E eu digo para vocês, tem uns 3 básicos ali que são suficientes para você chegar nesse conhecimento. Estou falando para os designers, estou falando para os arquitetos, estou falando para... Vamos lá, boa pergunta. O problema da paixão pela cor é querer tudo nela. É tudo nela. Ah, isso é para os exagerados. Aí é que está o grande barato de trabalhar com a harmonia das cores. Tá, Nara, a gente tem aqueles outros quadros, não tem? Do ambientezinho que eu passei para você, com quadrinho, poltrona e parede. Você poderia passar para a gente? Foi a pergunta... Esse, olha aqui. Foi da ADN Design. Não. Bom, enfim. Tá, bibliografia vocês podem me procurar no Instagram, no Facebook, a Thaísa. no WhatsApp depois. Oi? Foi a Thaísa que perguntou, que falou sobre a querer tudo na cor, né? Caramba, Tanara. Estou revoltada com isso de não poder falar com você. Vamos ver se eu consigo mudar de posição aqui. Uma coisa, vamos ver se... Oi, Beth. Oi. Nossa, só falta eu colocar o telefone em cima do modem. Espera aí. Dados que às vezes atrapalham. Ela não está mais... Deve ter acabado os créditos. Mas pode falar, Beth, porque eu acho que vai cair. Vai cair a conexão. Consegui um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, o que eu estava falando? Vamos lá, do próximo quadrinho. É a composição dos ambientes. O que está escrito aqui? Já nem lembro mais. As cores nos ambientes. Como é que a gente distribui para os exagerados aí, que quando apaixonam por uma cor, querem tudo na mesma cor? Olha só, você tem como brincar com isso, tá? E se você não quer mais a interferência de nenhuma cor no seu ambiente, óbvio que você não precisa pintar todas as paredes, todas as cadeiras, botar sua roupa na mesma cor. É para isso que existem as cores neutras. Você vai dar ênfase apenas àquela cor que você é apaixonado. As cores neutras, elas não acrescentam muito em termos, elas acrescentam de estímulos sensoriais de paz, de calma, às vezes até de depressão, etc. e tal, que são o cinza, o bege, os camurças, os cinza chumbo, esse concreto, o gelinho, isso tudo... Tá? Então, você que gosta muito de uma cor e quer usar tudo na mesma cor, você pode trabalhar o seu ambiente monocromático, usando apenas a cor que você gosta, estampas na cor que você gosta, olha lá, quadro na cor que você gosta, aquele diagrama lá, eu coloquei para mostrar isso, que olha como é que a gente distribui é o princípio para você distribuir cores no ambiente. A parede, a cor do ambiente, que não precisa ser todo ele, a cor do mobiliário, basicamente, que você também pode variar, misturar cores neutras com cores mesmo, etc. E o adorno, que geralmente são quadros, lustres, etc. e tal, almofadinha. Eu acho que partindo do quadro, tá? Partindo de uma gravura, partindo de uma estampa, que você tem uma estampa no tapete, ou no sofá, ou na cadeira de jantar, partindo disso, você vai conseguir fazer um leque enorme de opções para combinar cores. Esse é o mecanismo, para mim, mais seguro, tá? É o que eu ofereço para os meus alunos, é o que eu sugiro para os meus alunos, e eu tenho aquele joguinho, a Tanara deve conhecer, eu não sei se ela brincou lá no dia que ela veio ao Rio fazer uma aula, um jogo com sofazinhos, assim, tudo para a gente montar ambiente. É só isso. Adorno, mobiliário e parede. Isso, basicamente, você tem piso e tudo, mas piso, geralmente, você usa menos cor. Geralmente, são os materiais que você altera no piso. Então, Tanara, quer passar o outro para mim? Por favor.
Olha quantas opções de sofazinho eu botei ali embaixo, gente. Quantas cores de sofá, desculpa, podem se combinar no ambiente, podem compor esse ambiente a partir daquele quadro. Se você for ver, cada uma dessas cores que estão aqui embaixo estão dentro do quadro. Isso, obrigada, Tanara. Ali eu coloquei um desdobramento, olha, a partir da gravura do quadro, olha quantas opções você tem, fora que você pode continuar mudando a cor dos sofazinhos, das poltroninhas, não tem problema nenhum, mas olha como uma mesma gravura deu ideia, e ainda pode desdobrar em tantos outras combinações de cores, e atender a diferentes gostos e diferentes necessidades. É verdade. Entenderam? Então, esse é o segredo. Para mim, é começar ou um quadro, uma gravura, seja o que for.